Olá, hoje temos o gosto de entrar nos vossos lares com este Finanças e Planos. Finanças e Planos vêm-nos educar como usar melhor o nosso dinheiro, como investir e que tipo de investimentos há à nossa disposição para aqueles com muito dinheiro e também para aqueles com menos. E, sobretudo, saber planear. Para tal, temos connosco o consultor financeiro Daniel da Ponte, da Access Advisors. Daniel, bem-vindo e eu quero começar por te agradecer por mais uma vez teres cedido ao meu pedido e fazeres parte aqui deste Finanças e Planos da Portuguese Channel. Muito obrigado pelo convite, é com muito gosto. Então, Daniel, vamos começar assim por descrever a atividade e serviços da Access Advisors. Pronto, vamos começar até pelas declarações de compliance, em que, pronto, aquilo que nós vamos falar não são propriamente recomendações, nem somos advogados para dar conselhos legais, nem CPAs a dar conselhos sobre impostos, mas daquilo que nós fizemos, que enquadra, toca sempre na questão de planos de terceira idade, algumas partes toca também nos benefícios fiscais, portanto, quero começar com esta declaração. A Access Advisors é um bocadinho única no sentido de o mundo financeiro, eu digo sempre, é enorme, há muita escolha, há muito modelo e também, infelizmente, há muita ou alguma confusão. Portanto, a Access é uma firma independente, o que se chama um Registered Investment Advisor, que foi fundada em 2013 por eu, após eu ter trabalhado em duas firmas anteriormente. Mas o modelo da Access é único no sentido que é o que se chama fee only. Portanto, a Access, nós somos pagos ou somos compensados por dar conselhos financeiros, não propriamente pelas comissões dos produtos financeiros que nós recomendamos aos nossos clientes. Portanto, o cliente sabe que conosco o que vai receber são recomendações baseado naquilo que nós legalmente somos obrigados a trabalhar, que é recomendar o que é do melhor interesse do cliente e ponto final. Portanto, se nós recomendamos um investimento ou um fundo e não o outro, não é porque nós estamos a ser compensados de forma diferente pelaquela recomendação que nós fizemos. Quem nos pagam são os nossos clientes, pelos conselhos e os planos que nós fizemos. E essas recomendações, onde vão buscar essas recomendações? Há uma análise, há um estudo que tem que ser feito? Por exemplo, acredito que haja diferentes tipos de clientes e já vamos avançar com essa pergunta, quais são os tipos de clientes da Access, mas as recomendações são feitas, presumo eu, diferente de cliente para cliente e também nas pretensões de cada qual. Sim, sem dúvida. Portanto, tudo começa de identificar o perfil, os objetivos e o nível de risco do cliente. E muitas vezes não é só o nível de risco que o cliente está ou não disposto a assumir, mas muitas vezes pode ser o nível de risco que tem que assumir se quer atingir certos objetivos. Então, acaba por ser um processo, até temos um gráfico que podemos falar, mas pronto, primeiro é identificar e introduzir o que é que nós fizemos e o que é que o cliente pretende fazer. E a partir daí é saber especificamente o que é que existe, o que é que o cliente tem de poupanças, o que é que o cliente possa ter de dívidas, identificar quais são os objetivos em termos e qual é o ponto as fases diferentes, se a pessoa está iniciando, está a meio caminho ou está já no fim, no sentido de pronto para se reformar ou que tenha acabado de reformar. E depois de saber essa informação toda, nós desenhamos o plano mais adequado conforme todas essas circunstâncias e depois implementamos o plano. E então, na implementação do plano é que nós e escolhemos quais são os próprios investimentos, através de fundos ou investimentos mesmo em ações, obrigações, outras soluções que possam existir. E então aí implementamos e de algum tempo, com alguma frequência, não só vigiamos o que é que os investimentos estão a fazer,
mas também reunir com o cliente com alguma frequência para confirmar que o plano continua o mesmo, os investimentos continuam a fazer aquilo que foi desenhado para fazer e se há alguma alteração ou alguma mudança, conversar sobre esta mudança e alterar o plano e de forma igual alterar os investimentos. Que tipo de clientes têm a Access? Nós temos aqueles com muito dinheiro, aqueles que estão a começar, portanto uma grande porcentagem dos nossos clientes são portugueses, pessoas que sentem-se mais à vontade, até podem estar completamente à vontade com o inglês, mas por qualquer motivo preferem alguém que fale e que explique em português. Portanto, os nossos clientes, uma das coisas que eu acho que todos os nossos clientes têm em comum são pessoas que reconhecem e que querem mesmo um plano de acordo com os seus objetivos. Portanto, o que nós não fizemos é alguém que chega lá com X valor e diz, faz o máximo que tu possas fazer com isto, porque o que eu já aprendi ao longo dos 21 anos que eu faço isso, a nível profissional, depois de terminar o meu curso de universidade, é que é impossível saber o que é que os mercados vão fazer e quando vão fazer. Portanto, quem chega lá e diz que o interesse ou o objetivo principal é o máximo de rentabilidade sem pôr o resto da história em consideração, aí nós não fizemos isso e não trabalhamos com este tipo de cliente. O Daniel disse antes que há diferentes tipos de investimento envolvendo fundos, ações ou obrigações. Pode-nos explicar as diferenças? Sim, ações são, empresas... Se há diferenças. Há grandes diferenças. Portanto, para começar no mais básico e no mais até antigo, ações, portanto, são empresas que estão cotadas em bolsa. Muitas delas são aquelas que nós conhecemos e que fazem parte da nossa vida do dia a dia, desde Verizon, a T-Mobile, até a Pfizer ou CVS. Portanto, qualquer pessoa pode comprar ações nessas empresas e será dono, vamos dizer, de uma muito pequena parte, mas será dono dessas empresas. Obrigações são dívidas que são emitidas pode ser companhias, mas muitas vezes até são, aliás, o Governo Federal, o Governo dos Estados Unidos, emite dívida até dizer chega, por causa disso que nós temos uma dívida às costas de 24 ou 25 trilhões, mas também até a nível local, portanto, alguma cidade ou alguma vila ou até algum estado que queira construir uma escola nova, que não tem dinheiro poupado para fazer isso, o governo vende essas obrigações, ou aquela entidade vende as obrigações, os investidores podem comprar aquelas obrigações, é como se fizessem um mortgage, portanto, nós compramos as obrigações, o governo concorda em pagar uma taxa, ou quem está a emitir a obrigação concorda em pagar uma taxa de juros durante um determinado período de tempo, e quando aquela obrigação vence, nós recebemos o nosso próprio que emprestamos, mas durante o tempo que nós detemos aquela obrigação, nós estamos a ganhar os juros. Portanto, esses dois exemplos é para quem quer comprar individualmente obrigações ou ações. Quando se entra no ramo de fundos de investimento, é parecido, mas em vez de o investidor comprar ações individuais, compra essas ações através de um fundo de investimento. E a vantagem de fundos de investimento é que o cliente, com pouco dinheiro ou com muito dinheiro, dá para diversificar e não ter, como se diz, não ter os ovos todos no mesmo cesto. Então, o fundo de investimento tem uma equipa que gera aquele fundo e toma as decisões de comprar e vender. E o nosso trabalho nessa gestão é analisar os fundos e analisar os gestores dos fundos e quando não estão a cumprir com aquilo que são os objetivos dos nossos clientes, temos alguma conversa e fizemos alterações. Agora, para avaliar tudo isto, nós temos ferramentas e tecnologia que nós utilizamos para poder escolher ou até separar os bons dos menos bons. Bem, falou dos diferentes tipos de fundos, agora diga-me os diferentes tipos de financial advisors e como são pagos.
Pronto, há dois tipos de critérios, vamos dizer. Quando se fala, e eu não sei até qual é a tradução para português, mas há dois níveis, vamos dizer, em termos de responsabilidade de um assessor financeiro. A responsabilidade que nós temos na Access, nós somos o que se chama um fiduciary. E o fiduciary tem a responsabilidade legal de sempre fazer o que é do melhor interesse do cliente e ponto final. Pôr o cliente à frente de qualquer outro interesse. O outro nível, o que chama é o Suitability Standard. Portanto, o Suitability Standard é um nível inferior no aspecto de a recomendação que o Financial Advisor faz, ou que o broker faz, tem que enquadrar para aquele cliente naquele momento. Portanto, não é bem olhando para a situação global e até de futuro, mas pronto, como se diz, na altura que o sapato serve, calça-se. Portanto, são níveis um bocadinho diferentes. E esses financial advisors que têm o Suitability Standard são compensados quando vendem, neste caso estão a vender algum produto financeiro e aí ganham uma comissão quando o produto é vendido ou quando o investidor compra e então aí, pronto, daí para a frente a comissão está paga. Claro que os financial advisors, não vou dizer que são todos, mas a grande maioria vão sempre, claro, que acompanhando os clientes, mas é um modelo diferente do que um fiduciary standard e quem faz, como a Access faz, porque quem nos paga são os nossos clientes e nós ganhamos uma percentagem daquilo que nós estamos a gerir. Portanto, se o valor do investimento do cliente sobe, aquilo que nós ganhamos também sobe. Mas também se o mercado dá a volta e os valores caiam, o que nós ganhamos e as nossas receitas também caem. Quais são os passos a ter para um plano financeiro seguro? E há planos financeiros seguros? Pronto, tudo tem risco. Nós dissemos sempre que existe o que se chama o risk-free rate. Portanto, isso é a taxa de juros onde não existe risco. Portanto, são obrigações do governo dos Estados Unidos, são o investimento mais seguro que existe no mundo. Agora, quem assume qualquer nível de risco acima deste risk-free rate vai ser compensado por assumir este risco. Agora, às vezes pode demorar algum tempo para ter este retorno. Mas o mais importante em termos de iniciar tudo isto pronto, fazer um exame à nossa situação, fazer um exame às nossas finanças e eu acho que um dos erros que muita gente até pode cometer é pensar que precisem assim de tanto dinheiro ou precisam de muito para começar. E isto simplesmente não é verdade. E eu tenho uma teoria, não é minha, mas sobre muito que eu já li, é que as pessoas têm que começar por pensar simplesmente em pagar a si primeiro. E agora sim vamos fazer um intervalo e já voltamos com a segunda parte deste Finanças e Planos.